Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a se colocarem em pé para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Assim diz a bendita e inerrante palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém, amados irmãos? Oremos ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Glorifico ao Senhor neste dia, 28 de junho, por mais uma vez Ele se compadecer de nós e nos reunir como igreja. Eu também agradeço ao Senhor pela oportunidade que me concede mais uma vez de poder contemplar o rosto dos irmãos, pois tive uma semana muito ocupada com a escola, com o trabalho, estágio, provas práticas nos hospitais, mas pela graça de Deus aqui estamos presentes e glorificamos ao Senhor por isso. Então, amados irmãos, temos aqui a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, no versículo 4, uma passagem bíblica, um versículo bíblico conhecido, amados irmãos, por todos nós. Em algum momento, amados irmãos, talvez nós já ouvimos uma exposição, amados irmãos, baseada, amados irmãos, neste versículo. Em algum momento, amados irmãos, durante as nossas meditações particulares, diante o estudo da Escritura, amados irmãos, no sentido particular, nós já consideramos, amados irmãos, esta passagem. E lhes digo, amados irmãos, que essa é uma das passagens bíblicas mais pesadas, amados irmãos, que nós encontramos no Novo Testamento. Essa é uma das passagens bíblicas, amados irmãos, que é pesadíssima, que nós encontramos, amados irmãos, um líder, um presbítero, amados irmãos, endereçando, amados irmãos, para cristãos. Contemplamos aqui, amados irmãos, uma palavra mas muito pesada, sendo dirigida, amados irmãos, para cristãos. E o autor, amados irmãos, desta carta, ele se identifica no princípio, no capítulo 1, no versículo 1, como sendo Tiago, servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, amados irmãos, leva a algumas questões. E perguntamos, na verdade, amados irmãos, quem foi, amados irmãos, este Tiago? E nós dizemos, amados irmãos, que este Tiago não foi pai de Judas, o qual, amados irmãos, foi também apóstolo, mas não, amados irmãos, Iscariote. Nós dizemos, amados irmãos, que este Tiago não foi o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Mas também, amados irmãos, esse Tiago não foi Tiago, filho de Zebedeu, que pertencia, amados irmãos, na classe de apóstolos, amados irmãos, que estavam constantemente próximos a Jesus Cristo. Nisto nós temos Tiago e Pedro e João. Apóstolos, amados irmãos de Cristo, que constantemente, amados irmãos, estavam próximos de Jesus Cristo. Podemos contemplar isso, amados irmãos, na transfiguração que nos encontramos, amados irmãos, nas Escrituras. Mas nós percebemos, amados irmãos, que esta carta é uma carta, amados irmãos, pertencente a Tiago, irmão, amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo. Este Tiago, amados irmãos, que durante o ministério terreno de Jesus Cristo, ele, amados irmãos, era uma pessoa incrédula. Ele, amados irmãos, era uma pessoa que não cria, amados irmãos, em Cristo, não cria, amados irmãos, no seu irmão carnal, como sendo o Messias, como sendo, amados irmãos, aquela pessoa que foi enviada por Deus. Mas nós podemos contemplar, amados irmãos, com base nas Escrituras, em Atos capítulo 1, no seu versículo, amados irmãos, no seu versículo 1, no seu versículo 14, ou versículo 15, a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que todos os discípulos estavam esperando, amados irmãos, a descida do Espírito Santo. E neles, amados irmãos, nós também podemos constatar a presença, amados irmãos, dos irmãos de Cristo, a presença, amados irmãos, de Tiago, a presença de José, a presença, amados irmãos, de Judas. E nós podemos contemplar, amados irmãos, que depois da ressurreição, amados irmãos, de Jesus Cristo, os seus irmãos, amados irmãos, passaram a crer nele como ele sendo, amados irmãos, Messias. Passaram a crer nele, amados irmãos, como alguém que veio salvar, amados irmãos, o povo de Deus dos seus pecados. Então nós contemplamos, amados irmãos, em Atos capítulo 1,
nos versículos abaixo, que os irmãos de Cristo, amados irmãos, chegaram a conhecer a fé. Chegaram, amados irmãos, a pertencer na aliança da graça. Aqueles, amados irmãos, que outrora eram ignorantes. Desta vez, amados irmãos, nós contemplamos que abraçaram, amados irmãos, a fé. Creram em Cristo Jesus. Eles entenderam, amados irmãos, que Cristo Jesus não era simplesmente alguém. Não era simplesmente, amados irmãos, um profeta que em sua casa não tinha, amados irmãos, a sua devida honra. Mas eles, amados irmãos, tiveram uma compreensão profunda que ele, amados irmãos, era o enviado de Deus. Ele foi enviado, amados irmãos, para poder salvar o seu povo dos seus pecados, assim conforme, amados irmãos, está escrito nas Escrituras. Eles entenderam, amados irmãos, que Jesus morreu pelos pecados deles. Que Cristo Jesus, amados irmãos, morreu pelos pecados de Maria, pelos pecados, amados irmãos, dos seus irmãos, Tiago, Judas e José. Eles abraçaram, amados, a fé e começaram a servir Cristo. Então, Tiago, amados irmãos, ele começa no capítulo 1, no versículo, ele diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o Tiago, amados irmãos, irmão de Cristo. Então, ele não tem a necessidade de se identificar na carta como sendo Tiago, irmão do Senhor. Mas ele compreende, amados irmãos, se identifica que ele é Tiago, servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entendeu, amados irmãos, a divindade de Cristo. E nós compreendemos, amados irmãos, que a partir do momento que Tiago, amados irmãos, passou a crer em Cristo Jesus, ele ocupou, amados irmãos, uma figura de destaque dentro da igreja, amados irmãos, primitiva. Tiago, amados irmãos, era alguém importante na igreja primitiva. E nós podemos contemplar, amados irmãos, a sua presença em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, amados irmãos, sendo realizado pela igreja primitiva. Sim, o primeiro concílio, amados irmãos, dentro da história da igreja, sendo realizado, amados irmãos, pela igreja, nos encontramos, amados irmãos, em Atos capítulo 15, quando os irmãos serão convocados para resolver, amados irmãos, a questão que dizia respeito aos gentios. Nós verificamos, amados irmãos, que é Tiago, amados irmãos, que dá a palavra final, a recomendação, amados irmãos, final, que poderá ficar, amados irmãos, para os gentios. E Tiago toma a decisão de que aos gentios cabia simplesmente, amados irmãos, proibi-los para que não se envolvessem, amados irmãos, com a prostituição, para que não se envolvessem, amados irmãos, com a carne sacrificada aos ídolos. Esta é a recomendação, amados irmãos, que Tiago coloca e é levada, amados irmãos, para os demais gentios. Então, Tiago, amados irmãos, foi alguém importante dentro da igreja primitiva. E nós podemos contemplar, amados irmãos, Paulo citando Tiago em Gálatas capítulo 2, no versículo 9. Tiago, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele cita Tiago como sendo, amados irmãos, uma das colunas basilares da igreja primitiva. Na presença, amados irmãos, de Pedro, assim, amados irmãos, como na presença de João. Então, Tiago, amados irmãos, foi alguém importante. Foi alguém, amados irmãos, que ele é considerado como pilar. E quando nós colocamos aqui, amados irmãos, essa expressão de pilar, é alguém, amados irmãos, que ocupa uma posição de destaque, ocupava uma posição de destaque dentro da igreja, amados irmãos. Mas uma posição de destaque muito importante. Ele é considerado como um pilar, amados irmãos, dentro da igreja primitiva, destacando, amados irmãos, o seu papel de liderança fundamental naquela igreja. Então, ele foi, amados irmãos, alguém importantíssimo dentro da igreja primitiva. Então, nós contemplamos, amados irmãos, em sua carta, ele levando, espalhando, enviando, amados irmãos, essa carta às 12 tribos que andavam dispersas. Uma alusão, amados irmãos, a cristãos que, durante a fase de perseguição, amados irmãos, ficaram espalhados na diáspora. Ficaram espalhados, amados irmãos, nas várias partes do mundo. Então, Tiago, pela graça de Deus, ele compreende, amados irmãos, em enviar essa carta endereçada, amados irmãos, a esses santos que se encontravam dispersos, que se encontravam, amados irmãos, nas várias partes do mundo, que se encontravam, amados irmãos, em várias partes, amados irmãos, do universo. Isso nos mostra, amados irmãos, que Deus, em sua graça, em sua providência, Ele, amados irmãos, se preocupa em sustentar, amados irmãos, o seu povo. Ainda que aqueles estejam distantes, ainda assim, amados irmãos, a palavra de Deus chegou para eles. E eles ouviram, receberam a palavra de Deus com bom ânimo. Eles receberam, amados irmãos, a repreensão de Deus. Hoje nós podemos contemplar, amados irmãos, nessa carta, repreensões pesadíssimas em relação, amados irmãos, a eles.
E nós podemos contemplar, amados irmãos, que Tiago, muitas vezes, amados irmãos, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele se direciona, amados irmãos, aos destinatários da sua carta como sendo irmãos. Tiago, capítulo 2, capítulo 1, no versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O mesmo ele repete, amados irmãos, no capítulo 2, no versículo 1, diz: meus irmãos, não tenhas a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade. Ele chama, amados irmãos, eles de amados irmãos. Então, nós temos a compreensão clara, amados irmãos, que Tiago envia, amados irmãos, esta carta para pessoas que haviam recebido a fé. Para pessoas, amados irmãos, que receberam Cristo como sendo o único e suficiente Salvador de suas vidas. Mas nós encontramos, amados irmãos, uma distinção no capítulo 4, que em algum momento, amados irmãos, aquela pessoa que dirige essa carta aos seus destinatários, chamando-os como irmãos, neste momento, ele os chama, amados irmãos, de adúlteros. Essa é uma expressão, amados irmãos, que deve ter a nossa atenção, amados irmãos, especial. Em algum momento, amados irmãos, ele os chama de irmãos. E ele continua os chamando de irmãos, mesmo no capítulo 5. Ele continua, mas em algum momento, eles também os chamam, amados irmãos, de adúlteros. Conforme eu disse, amados irmãos, é uma expressão pesada. É uma expressão pesada. No entanto, amados irmãos, não é uma expressão desconhecida para os destinatários, amados irmãos, desta carta. Eles sabiam, amados irmãos, em que sentido Tiago estava se referindo de que eles estavam, amados irmãos, em adultério. Não em um adultério, amados irmãos, carnal, mas um adultério, amados irmãos, espiritual. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados irmãos, Tiago, ele não toma essa conclusão de repente. Existem, amados irmãos, dentro do contexto, alguns sinais e sintomas que nós poderemos aqui observar, que mostram claramente que os irmãos estavam em adultério espiritual. Nada, amados irmãos, no contexto deste versículo bíblico, nos sugere, amados irmãos, que existiam irmãos dentro, amados irmãos, dessas igrejas que estavam traindo suas esposas. Não, nos mostra, amados irmãos, nesta carta, que dentro do seu contexto existiam irmãos que estão sendo infiéis às suas mulheres. Existiam irmãs que estão sendo infiéis aos seus esposos. Não tem alusão a isso. O contexto, amados irmãos, não nos mostra isso. Mas o contexto nos mostra fortemente, amados irmãos, um tipo de adultério espiritual que nós podemos contemplar constantemente, amados irmãos, no Antigo Testamento. Constantemente no Antigo Testamento, Deus, amados irmãos, se mostra como sendo o esposo do seu povo. E o seu povo como sendo sua esposa. E verifiquem, amados irmãos, que nós não podemos falar sobre adultério, amados irmãos, sem que haja alguma aliança entre as pessoas, amados irmãos, envolvidas. Lendo, amados irmãos, o versículo bíblico, nós podemos contemplar um adultério, nós podemos contemplar, amados irmãos, a pessoa a qual o adultério é cometido, e nós podemos contemplar, amados irmãos, também, dentro da passagem bíblica, uma prostituta, a qual, amados irmãos, o povo estava se prostituindo. E a prostituta, amados irmãos, que Tiago aqui identifica, é o mundo. Amados irmãos, contemplem a expressão, amados irmãos, de Tiago. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o mundo, amados irmãos, é a prostituta, na qual, amados irmãos, os santos estavam flertando, os santos, amados irmãos, estavam abraçando, se acariciando, buscando, amados irmãos, um envolvimento proibido, ultrapassando, amados irmãos, os limites da aliança de Deus com o seu povo. Então, não podemos, amados irmãos, falar sobre adultério sem que haja, amados irmãos, alguma aliança.
O mesmo existe, amados irmãos, no contexto carnal. Amados irmãos, Davi é chamado de adúltero em Samuel. Por quê? Porque ele estava se envolvendo com uma mulher que estava dentro de uma aliança. Batseba, amados irmãos, estava casada com Urias. Então, quando falamos de adultério, estamos falando de alguém que está violando uma aliança, que está indo além, amados irmãos, da aliança estabelecida. Assim, amados irmãos, o marido, quando se envolve, amados irmãos, com uma outra mulher que não seja sua esposa, ele está cometendo, amados irmãos, adultério. Assim como também a esposa, amados irmãos, quando se envolve com uma outra pessoa, que não seja, amados irmãos, seu esposo, ela está cometendo adultério. Ela está ultrapassando, amados irmãos, os limites da aliança de Deus. Então, essa expressão de adultério é isso, ela existe dentro de uma aliança. Então, nos casamos diante de Deus, isso é uma aliança que nós fizemos diante de Deus, os nossos irmãos estiveram presentes, os nossos familiares estiveram presentes, os nossos pais estiveram presentes, a sociedade, amados irmãos, estava presente naquele momento que nós juramos diante de Deus dar completa fidelidade à pessoa que nós estamos, amados irmãos, querendo para nós. É uma aliança. É uma aliança, o casamento é uma aliança, amados irmãos. Confirmado diante de Deus, diante dos homens e diante da igreja. E quando nós, amados irmãos, rompemos com essa aliança, estamos traindo, amados irmãos, não simplesmente a nossa esposa, mas estamos traindo, amados irmãos, a Deus. Estamos traindo, amados irmãos, os santos que estiveram presentes, testemunhando, amados irmãos, aquele matrimônio. Estamos traindo a todos. Nós tivemos uma aliança. Estamos traindo a todos. Nem simplesmente uma traição contra o Senhor, não. Uma traição também contra a igreja. Sim. Você precisa saber isso. Que se você adultera, você está pecando contra Deus. E estás também traindo a igreja que testemunhou o seu casamento. É uma traição, meus irmãos. E também uma traição contra os filhos. Uma traição, meus irmãos, pesada. Então, dentro desse contexto, meus irmãos, existe aqui uma aliança. Nós podemos perceber, meus irmãos, no versículo 4. Existe aqui uma aliança, meus irmãos, colocada. Tem uma aliança aqui. Tiago está mostrando que existe uma aliança entre os destinatários da sua carta e o Deus que eles serviam. Existe, meus irmãos, claramente uma aliança. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em épocas que não existe, meus irmãos, responsabilidade, comprometimento, meus irmãos, em relação à aliança. Nós, meus irmãos, vivemos dentro de uma sociedade que constantemente, meus irmãos, ridiculariza, meus irmãos, compromissos sérios. As pessoas dizem, por que casar? Por que se prender do resto da minha vida a um homem? Por que se prender o resto da minha vida a uma mulher? Então as pessoas consideram que a aliança que é feita diante de Deus, diante dos familiares, como se fosse uma espécie de prisão. Essa é a miséria, meus irmãos, da sociedade na qual nós vivemos. Então a aliança para eles é algo, é uma prisão, é algo, meus irmãos, que não poderia ser feito. Isso nós temos contemplado dia após dia o nível de pessoas que poderiam desejar o casamento se diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Fala sobre casamento em alguns jovens. Casar para quê? Isso atrasa a vida. Isso é uma prisão. Isso atrasa. Não me faz desenvolver. Então as pessoas têm esse conceito, meus irmãos, sobre a aliança. Então as pessoas são alérgicas a qualquer tipo de aliança, a qualquer tipo, meus irmãos, de compromisso. As pessoas são alérgicas, meus irmãos, ao compromisso com o trabalho, ao compromisso, meus irmãos, com a igreja. As pessoas são alérgicas, meus irmãos, ao compromisso com o casamento, a todo tipo de compromisso. As pessoas são completamente, meus irmãos, alérgicas. Porque o homem, em seu sentido natural, meus irmãos, é extremamente leviano, é extremamente, meus irmãos, descompromissado com aquilo que é sério. Então ele não se compromete com nada, mas absolutamente nada. Ele leva a sua vida na leviandade. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes isso se transporta para o cristianismo, contemplando, meus irmãos, uma espécie de superficialidade no que diz respeito, meus irmãos, àquilo que é a aliança que nós temos com o nosso Senhor. Então, o que existe aqui, meus irmãos, no versículo 4, não é uma quebra, meus irmãos, do 7º mandamento que diz, não adulterarás. Mas uma quebra, meus irmãos, do 1º mandamento, não colocarás diante de ti outros deuses. É isso, meus irmãos, estava existindo aqui, meus irmãos. Não é uma quebra do 7º mandamento, mas do 1º. Não é uma quebra do
sétimo mandamento, não adulterarás, no sentido, amados irmãos, sexual, mas do primeiro mandamento, não colocarás outros deuses diante de ti. Então, existe aqui uma aliança. Existe um povo aqui, amados irmãos, e existe um Deus que fez uma aliança com esse povo, a qual Tiago, amados irmãos, direciona a sua carta. Então, existe, amados irmãos, uma aliança entre nós e Deus. Existe, amados irmãos, uma aliança entre nós e Deus. E esta, amados irmãos, é a aliança da graça. Estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. E Cristo Jesus, amados irmãos, nos chamou. Por meio do chamado eficaz, não resistimos. Fomos, aceitamos, amados irmãos, este chamado. Como Lázaro, amados irmãos, morto, nós também estivemos em tal condição. Mas a graça, amados irmãos, superabundou em nós e aceitamos, amados irmãos, a fé. Abraçamos o Evangelho. Contemplamos a esperança que Ele nos oferece para nossa alma, amados irmãos, perdida. Nós, amados irmãos, temos uma aliança com Deus. E essa aliança, amados irmãos, não é comparada com a aliança carnal, amados irmãos, talvez do matrimônio. Esse é um tipo de aliança, amados irmãos, que talvez eu poderia dizer que ele é um pouco superficial. Porquanto, amados irmãos, a aliança que nós temos com Deus é muitíssimo, amados irmãos, profunda. O marido, no sentido carnal, não morreu pela sua esposa, mas Cristo Jesus, amados irmãos, ele morreu pela sua esposa. Ele deu sangue, amados irmãos, pela sua esposa. A Bíblia diz, amados irmãos, que não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o preço preciosíssimo do sangue de Cristo. No sentido carnal, amados irmãos, nós estabelecemos uma aliança com base em interesses. Existe um interesse dentro de uma aliança carnal. Existe alguma coisa que talvez poderia condicionar, mas isto não existe, amados irmãos, dentro da aliança espiritual. Em nossa fase, amados irmãos, de podridão, em nossa fase de ignorância, Cristo Jesus nos alcançou. Cristo, amados irmãos, nos salvou. Não foi, amados irmãos, condicionado com absolutamente nada. Não houve em nós, amados irmãos, alguma coisa boa, alguma beleza exterior e interior que Cristo Jesus poderá contemplar e ser atraído por aquilo. Não. Existia simplesmente podridão. Isaías mostra, amados irmãos, que da planta, do seu pé até a cabeça, só se achava, amados irmãos, feridas, as quais mereciam ser enxugadas. Não havia, amados irmãos, em nós alguma coisa boa. Mas Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, estabelecendo, amados irmãos, uma aliança com o seu povo, estabelecendo uma aliança com a igreja. Então, tem aqui uma aliança. Tem aqui uma aliança. Existe aqui um povo que Tiago, em sua mente, tem como esposa. Existe aqui um Deus que, em sua mente, amados irmãos, Tiago tem como marido. Essa é a descrição, amados irmãos, que a Bíblia constantemente nos mostra. Que o povo de Deus é a esposa do Senhor. E o Senhor é o marido do seu povo. Nós podemos contemplar, amados irmãos, isto constantemente, amados irmãos, na Escritura. Abram comigo, amados irmãos, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 5 ao versículo 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Então, Isaías nos mostra, amados irmãos, dentro dessa passagem bíblica, Deus como o marido do seu povo. E quando Isaías diz, amados irmãos, que Deus é o marido do seu povo, ele está mostrando, amados irmãos, que existia uma aliança entre Deus e o seu povo. Existia uma aliança entre Deus e o seu povo. Ele diz, porque o teu Criador, ó Israel, é o teu marido, o Senhor dos Exércitos. É o seu nome, e o Santo de Israel, teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Jeremias, capítulo 3, versículo 20.
Jeremias capítulo 3, versículo 20 diz: como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, assim alevosamente te ouveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui a expressão, amados irmãos, se apartar, algumas expressões diz trair. Então, aqui ele identifica, amados irmãos, que Israel é uma mulher que em algum momento traiu o seu esposo. Que nesse caso, amados irmãos, nos referimos como sendo Deus, como sendo, amados irmãos, o Senhor. Então existem, amados irmãos, essa relação nas Escrituras de que o povo de Deus é colocado como sendo a esposa do Senhor. A igreja, amados irmãos, é o quê? A igreja é a esposa de Cristo. E se a igreja é a esposa de Cristo, amados irmãos, Cristo é o nosso marido, Cristo é o nosso esposo, o qual, amados irmãos, nós devemos toda a fidelidade. O qual, amados irmãos, nós devemos toda a exclusividade. Assim conforme, amados irmãos, dentro de um padrão de casamento carnal, nos é exigido. É exigido, amados irmãos, que o marido seja exclusivo simplesmente para a sua esposa. Assim como também a esposa para o seu marido. Assim também dentro, amados irmãos, desta aliança que nós temos com o Senhor, o mesmo é, amados irmãos, requerido. Exclusividade. Nós devemos ser, amados irmãos, simplesmente para o Senhor. Somos o Senhor. Pertencemos, amados irmãos, ao Senhor. Pertencemos a Ele. Fizemos uma aliança, amados irmãos, com Ele. Fizemos, amados irmãos, uma aliança com Cristo. Então nós vamos contemplar, amados irmãos, isso constantemente no Antigo Testamento, os profetas chamando Israel de adúltera, os profetas chamando de Israel de prostituta. E quando nós vemos, amados irmãos, na descrição do livro de Oséias, essa é a clara representação do que nós estamos tratando aqui, amados irmãos. Isto nós contemplamos constantemente nas Escrituras. Ezequiel nos mostra, amados irmãos, que o povo de Deus, muitas das vezes, amados irmãos, que se encontrava num contexto de idolatria, ele foi considerado como sendo adúltero, como sendo, amados irmãos, uma prostituta, no qual, amados irmãos, ultrapassou os limites da aliança. Então Deus estava lá constantemente, olha, Israel, vocês pertencem a mim, vocês são meu povo exclusivo, não vão adorando outros deuses. Não se prostram diante dos costumes dos pagãos. Cristo Jesus, amados irmãos, Deus dizendo ao seu povo, mostrando claramente que Ele quer, amados irmãos, algum tipo de exclusividade. Dali as proibições, não façam, não tocam no que é imundo, não sejam idólatras, não ganhem os costumes como os demais que nos cercam. Então o povo de Israel está cercado, amados irmãos, de povos pagãos. Ali está Deus constantemente, amados irmãos, repreendendo, exortando a sua esposa a não se prostituir diante dos outros deuses. Então, quando é que surge, amados irmãos, o adultério espiritual? O adultério espiritual, amados irmãos, ele surge a partir do momento que os cristãos, amados irmãos, começam a flertar com o mundo. A partir do momento, amados irmãos, que os cristãos começam a flertar com o mundo, ali existe, amados irmãos, um tipo de adultério espiritual. E o que nós poderemos, amados irmãos, dizer, o que é flertar? O que é um flerte, talvez, amados irmãos, a expressão que nós poderemos colocar aqui neste dia? O que é flertar? Flertar, amados irmãos, é quando uma mulher casada, uma mulher que está dentro de uma aliança conjugal, comporta-se de uma maneira, amados irmãos, como que abrindo porta para um segundo relacionamento para um outro homem. Flertar, amados irmãos, é quando uma mulher casada se comporta de uma maneira sensual diante de uma pessoa, amados irmãos, que não é seu esposo. Então isso é um flerte. Por meio de olhares, por meio de comportamentos, por meio de expressões, por meio de mensagens, por meio de ligações. Isto, amados irmãos, é um flerte. Não, Tiago, amados irmãos, estamos estando aqui também um tipo de flerte que existia, amados irmãos, entre o povo de Deus e o mundo. Então, quando o povo de Deus, amados irmãos, ele flerta com o mundo, ele entra, amados irmãos, nessa espécie de adultério espiritual, comprometendo assim, amados irmãos, a aliança que existe entre Deus e o seu povo. Então, essa é a expressão. O flerte é esse.
No sentido espiritual, amados irmãos, esse flerte ocorre quando nós cristãos adotamos costumes, comportamentos, amados irmãos, mundanos. O que é típico, amados irmãos, dos descrentes. Quando nós achamos que é normal, amados irmãos, como servos de Cristo, nos comportamos, amados irmãos, como ímpios, estamos, amados irmãos, flertando com o mundo. Estamos, amados irmãos, flertando com o mundo. Então, a Bíblia nos mostra para que tenhamos, amados irmãos, este cuidado. Este cuidado. É necessário, amados irmãos, termos esse cuidado, porque nós podemos cometer este adultério espiritual. Assim como pode haver entre nós irmãos, amados irmãos, que encontram-se diante disso. Estão adulterando espiritualmente diante do Senhor, diante do seu Deus. Por quê? Estão flertando com o mundo. Estão abraçando, amados irmãos, os conceitos mundanos. E tais conceitos, amados irmãos, têm influenciado os seus comportamentos. Isso é um flerte. Isso é um flerte. Quando um povo que ele devia se centralizar naquilo que a Bíblia nos mostra, poderia ter um comportamento cristão. Quando esse povo começa a adotar comportamentos típicos de pessoas descrentes e ímpias, este povo está flertando com o mundo. E é impressionante, amados irmãos, notarmos que não existia, amados irmãos, uma declaração pública por parte, amados irmãos, dos destinatários dessa carta, de que eles realmente admitiam que eram adúlteros. Eles não tinham esse conhecimento. Então, esse adultério, amados irmãos, ele pode ser cometido no sentido, amados irmãos, inconsciente. Você pode estar adulterando contra o seu Deus, contra o Deus da sua aliança. Você pode estar adulterando com o Senhor, mesmo você não sabendo. Assim estava acontecendo, amados irmãos, com os destinatários da carta de Tiago. Então, esse é o ponto, amados irmãos. Deus, em sua graça, nos salvou. Deus, em sua misericórdia, nos alcançou. E Ele exige, amados irmãos, de nós uma exclusividade. Ele exige, amados irmãos, completa entrega. Não é a ideia de entregar-se por metade e alguma metade, amados irmãos, poder dedicar-se ao mundo. Não é essa a ideia, isso é um flerte. Ele exige, amados irmãos, exclusividade. Ele exige exclusividade. De tal maneira que quando ele contempla, amados irmãos, que seu povo está flertando, ele fica, amados irmãos, completamente irado. Assim como nós podemos contemplar no Antigo Testamento, que nesses casos que o povo de Deus, amados irmãos, se idolatrava, se entregava a outros deuses como Baal e Astarote, a Bíblia nos mostra, amados irmãos, que Deus ficava extremamente irado. De maneira que muitas das vezes, amados irmãos, chegou de poder exterminar, amados irmãos, o seu povo. Conforme eu disse, amados irmãos, existem, amados irmãos, aqui, na carta de Tiago, sinais e sintomas que Tiago tem em sua mente para mostrar aos irmãos que vocês estão em adultério. Não é uma acusação, amados irmãos, vaga. Não. Não é uma declaração, amados irmãos, sem fundamentos. Não. Na verdade, Tiago está trabalhando desde o capítulo 2, desde o capítulo 1 até no final do capítulo 3, os pontos dos problemas, amados irmãos, que existem entre eles. E ele chega à conclusão, com base nos vossos problemas, irmãos, vocês estão em adultério espiritual. Sim, com base nos vossos problemas, vocês são dignos da sentença minha, vós sois adúlteros. Estão adulterando contra o Senhor. Estão adulterando contra o Deus da vossa aliança. Vocês estão em adultério espiritual. Isso é uma declaração, é um chamado, amados irmãos, ao arrependimento. Tiago, amados irmãos, identificou os problemas desse povo e ele, amados irmãos, começou a trabalhar aqui para poder chamar, amados irmãos, este povo ao arrependimento, tendo convicção dos seus próprios pecados, para que eles se arrependam. Por isso, o versículo 10 ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vos duplo ânimo. Repito, vos duplo ânimo, purificar os corações. Duplo ânimo é duplo sentido. E sentir as vossas misérias. Lamentai e chorai, converta-se vosso riso em pranto. Parece que ainda existia algum tipo de alegria entre eles. E vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então é um chamado, amados irmãos, ao arrependimento. Então, Tiago, ele mostra aqui no versículo 4 um diagnóstico certeiro, amados irmãos, do povo, o qual ele estava direcionando
amados irmãos, a sua carta. Vamos, amados irmãos, aqui identificar alguns sinais e sintomas que Tiago ele mostra desenvolver, amados irmãos, a sua carta. Tiago capítulo 2, versículo 1. Tiago capítulo 2, versículo 1, aos versículos abaixo, assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Então, o que é que nós podemos contemplar aqui, amados irmãos, em Tiago capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 13? Nós encontramos, amados irmãos, dentro desse povo, uma distinção, amados irmãos, de pessoas. Existia, amados irmãos, uma distinção, amados irmãos, dentro desse povo. Com base, amados irmãos, naquilo que a pessoa tem. Com base, amados irmãos, na riqueza que a pessoa possuía. Ou seja, estes irmãos consideravam mais os ricos e desprezavam, amados irmãos, os pobres. Eu lhes pergunto, amados irmãos, porventura não é esse comportamento típico dos ímpios? Porventura, amados irmãos, não é esse comportamento típico de pessoas descrentes? Isso não é típico dos descrentes, amados irmãos, considerar alguma pessoa, amados irmãos, em detrimento dos seus próprios bens, em detrimento das suas próprias riquezas, até o ponto, amados irmãos, de desprezar aquela pessoa que não tem absolutamente nada. Amados irmãos, se a igreja chega a este ponto, esta igreja, amados irmãos, está pecando contra Cristo. E Tiago mostra, vocês não sabem que é aos pobres. Vocês não sabem que é aos pobres deste mundo. Não sabem, ouvimos, amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Ele mostra, ao contrário, os ricos os desprezam. Os ricos blasfemam o nome que vocês invocam. Então, é um conceito, amados irmãos, mundano, que existia dentro daquela igreja. A ideia de poder classificar as pessoas com base naquilo que elas têm. A ideia de poder se aproximar a um irmão com base naquilo que ele tem. Eu poderei me aproximar ao irmão porque eu sei que o irmão tem uma capacidade financeira, de tal maneira que quando eu tiver algum problema financeiro, ele poderá suprir. E nisto nós eliminamos completamente, amados irmãos, a interação com irmãos que se encontram numa posição desfavorecida. Então nós encontramos um desenho, amados irmãos, triste, de uma igreja que é mais amiga de irmãos que têm, e os irmãos que não têm, não são prestados. Os irmãos que não têm atenção. Os irmãos que não têm, não são visitados. Os irmãos que não têm, não recebem ligações, não recebem mensagens para poder perguntar como é que eles estão, quais são as necessidades que eles têm. Mas antes, enviamos para os ricos. Para quê? Para que possamos lhes impressionar e mostrar para eles de que nós nos preocupamos. Para que em algum momento nós temos alguma necessidade, eles possam, amados irmãos, suprir. Então, esse é um dos primeiros sinais e sintomas que Tiago mostra a distinção que existia dentro desse povo. A distinção com base naquilo que as pessoas, amados irmãos, tenham. Repito, isso é típico, amados irmãos, dos ímpios. Se aproximar alguém com base naquilo que ele tem, isso é típico de pessoas ímpias, não é de Cristo. Não é típico de pessoas, amados irmãos, que nasceram de novo. Não é típico de pessoas, amados irmãos, que nasceram de novo. Então, esses irmãos adotaram um costume mundano, sequestraram um costume mundano e traziam, amados irmãos, completamente dentro da igreja, dentro deles mesmos. Vocês estão em adultério espiritual. Vocês estão em adultério espiritual. Vocês estão flertando com o mundo. Vocês pensam que fazer distinção
dentro do povo de Deus é algo normal. Amados irmãos, se a igreja despreza os pobres, eu pergunto, aonde os pobres irão? Na sociedade, não vão, porque os desprezam também. Os irmãos sabiam que durante a fase de desenvolvimento da história da igreja, a igreja cristã foi a que mais acolheu, foi a que mais ajudou pessoas pobres. Os irmãos sabiam, amados irmãos, que a igreja cristã, o cristianismo, amados irmãos, é autor da criação de vários orfanatos para poder albergar pessoas que não tinham abrigos, para poder ajudar pessoas pobres. Então, eles estavam, amados irmãos, dentro de uma sociedade governada por pessoas pagãs, governada por pessoas que não temiam o Senhor, e nisto, amados irmãos, eram desprezados. E a igreja, amados irmãos, foi chamada para isso, para poder prestar auxílio a eles. Então, na história da igreja, nós temos igrejas que construíram orfanatos para poder acolher pessoas órfãs, para poder acolher viúvas que não poderiam sustentar os seus filhos. Pessoas, amados irmãos, que não tinham uma habitação. A igreja supria essas necessidades. Então, a ideia aqui, amados irmãos, é um inverso do que os irmãos estão fazendo. Os irmãos deviam ter uma atenção especial para os pobres. Mas o que eles estão fazendo? Estão tendo uma atenção especial para aqueles que entravam com um anel de ouro no dedo. Olha, irmão, entrou alguém com um anel no ouro, entrou alguém com um beturbo lá fora. É um injetor. Nós ouvimos quando ele chegou. Irmãos, tenham uma atenção especial para esse irmão. Tenham uma atenção especial. Por quê? Não é uma atenção especial com base no amor fraternal, não. É com base em interesse. É porque esse irmão que veio, nós não podemos perdê-lo. Não podemos perdê-lo. Ele tem um injetor. Esse aqui, essa contribuição será uma contribuição gorda. Uma contribuição grande, que até vai atingir o ápice da satisfação do nosso diácono. O diácono estará satisfeito. Irmãos, controlem esse irmão, não o percam. Centralizam a atenção nele. Isso estava existindo. Uma valorização para os ricos, um desprezo total para os pobres. Quando os pobres, amados irmãos, não são atendidos dentro da igreja, essa igreja está em falta contra o Senhor. Repito, quando os pobres não são atendidos, não são supridos as suas necessidades, essa igreja está em falta com o Senhor. Quando dentro de uma igreja existem irmãos que têm possibilidade financeira de poder ajudar os santos dentro da sua congregação com alguma coisa, não fazem por meio de contribuições, e esses irmãos, amados irmãos, passam por necessidade, os irmãos têm possibilidade, estão pecando contra Cristo. Eu digo que estamos pecando contra Cristo. Então, se nós temos possibilidades financeiras e nos excusamos de poder contribuir, de tal maneira que o irmão que não tem possibilidade, por exemplo, de comprar um calçado, compre. De tal maneira que o irmão que não tem possibilidade de poder ter um jantar digno, faça. Nós estamos pecando contra Deus. E depois queremos cantar diante do Senhor, tudo o que eu tenho é teu. É uma completa hipocrisia. Tenhamos, amados irmãos, cuidado. Tenhamos cuidado. E atentemos para isto. Atentemos para isto. Atentemos para isto. E os nossos bens pertencem, amados irmãos, a Cristo. Os nossos bens, amados irmãos, devem ser usados para a sua glória. Da maneira que o seu nome, amados irmãos, seja glorificado, exaltado. Então esse é o primeiro problema que existe aqui dentro dessa igreja. A distinção. A distinção. A distinção. Eu sou irmão, eu sou amigo mais do irmão fulano, porque o irmão fulano tem um carro. No final do culto poderá me levar à minha casa. Para que se aproximar ao irmão que nem sequer uma bicicleta tem? Então, você aproxima do irmão que tem um carro. Essa distinção grave dentro da igreja de Cristo. E repito, isso é típico dos descrentes. Então, quando a igreja arrebata costumes pagãos, costumes ímpios, os sequestra e os coloca dentro da igreja, a igreja está flertando, mais irmãos, com o mundo. Eles estão considerando que, olha, isso aqui que o Senhor considera como algo abominável pode ser útil em alguma coisa para a igreja. O que não é, o que não pode, amados irmãos, ser. Segundo sintoma, amados irmãos, que nós encontramos, Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago capítulo 3,
Tiago capítulo 3, amados irmãos, do versículo 1 ao versículo 12, nós podemos contemplar, amados irmãos, um problema que também existia dentro dessa igreja. Era sobre o tropeço, amados irmãos, na palavra. Os irmãos não controlavam as suas próprias línguas. Os irmãos, amados irmãos, não controlavam as suas próprias línguas. Então ele diz, meus irmãos, muito de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberemos mais do juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro. Glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Então, Tiago aqui ele descreve, amados irmãos, até o versículo 12, essa questão. O problema, amados irmãos, que estes santos tinham. A falta, amados irmãos, é de domínio próprio. A capacidade de controlar aquilo que sai, amados irmãos, da nossa boca. E muitas das vezes, amados irmãos, eles proferiam palavras pesadas que chegavam, amados irmãos, de poder ferir os outros irmãos. Então, amados irmãos, a ideia de falar e não se importar com aquilo que nós falamos, se vai ferir a pessoa que nos ouve, se vai prejudicá-la e sem necessariamente se importar, não é, amados irmãos, algo que faz parte dos princípios divinos. É algo mundano. É algo, amados irmãos, ímpio. Então, esse é um dos problemas que ele também identifica. Este é um dos problemas. O cristão deve ter, amados irmãos, autocontrole. O cristão deve ter domínio próprio. Ele deve ter domínio próprio. Se um cristão não domina, não tem domínio sobre a sua própria língua, como poderá ter, amados irmãos, domínio sobre as suas próprias paixões carnais? Precisamos, amados irmãos, dominar a nossa língua, controlar as palavras que saem da nossa boca, porque existem pessoas que não se importam. Não me importo se ele vai achar o quê? Se vai lhe pesar no coração, se vai sentir como eu falei e pronto, acabou. Não se importas. Não se importas. Então, esse é o problema. Devemos ter cuidado com a nossa língua, porque quando nós não controlamos, amados irmãos, a nossa língua, dela, amados irmãos, pode sair palavras ofensivas, palavras que amaldiçoam o próximo, palavras, amados irmãos, que não glorificam a Cristo em momento algum. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, aqui nós podemos, amados irmãos, também identificar dois problemas. A inveja e um desejo, amados irmãos, egoísta, que pairava, amados irmãos, aos destinatários desta carta. A inveja. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites, em vossos próprios desejos. Então, notamos aqui, amados irmãos, a ideia implícita do egoísmo.
Então, a inveja, amados irmãos, dentro da igreja. O sentimento, amados irmãos, de inveja, que em momento algum nós podemos contemplar na lista que o apóstolo Paulo ele faz em Gálatas capítulo 5, dos frutos, amados irmãos, do Espírito Santo. Mas nós contemplamos, amados irmãos, a inveja na lista que o apóstolo Paulo faz nas obras, amados irmãos, da carne. Então a inveja, amados irmãos, é um sentimento mau. É um sentimento, amados irmãos, que pode corroer uma congregação. É um sentimento, amados irmãos, que pode destruir, amados irmãos, a igreja. Por trás da inveja vem outros sentimentos. O sentimento de fazer mal ao próximo. O sentimento, amados irmãos, de tirar a vida do próximo. É assim que surge a inveja. Sim, é assim que surge a inveja. Por meio da inveja, amados irmãos, que os irmãos de José tiveram contra ele, porquanto seu pai, amados irmãos, o dava uma atenção especial, por meio dessa inveja, eles chegaram até o ponto de querer matar o seu próprio irmão. Por meio da inveja, amados irmãos, os fariseus e saduceus entregaram, amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nas mãos, amados irmãos, dos governantes daquela época, a fim de ser, amados irmãos, assassinado. Então, a inveja, amados irmãos, é um sentimento mau, é um sentimento perverso, é um sentimento ruim, que não pode, amados irmãos, pairar dentro da igreja de Cristo. Quando a igreja, amados irmãos, se comporta como tendo um sentimento invejoso, nós perguntamos, não estamos nos tornando semelhantes como o mundo? Não estamos nos tornando semelhantes como os gentios? E inveja o seu próximo? Que inveja o seu vizinho porque alcançou um emprego e vai comprar uma tela de 150 e coloca sobre a sua porta? Nós estamos nos comportando, amados irmãos, como pessoas descrentes que não temem a Cristo. A inveja, amados irmãos, é um sentimento que não nos caracteriza. Não caracteriza o povo de Deus. Cristo diz em João que caracteriza a igreja é, amados irmãos, o amor. O inverso de inveja é o amor. O amor mútuo que nós temos, amados irmãos, um para com os outros. Então, se a igreja começa a ter esse sentimento de inveja, queridos irmãos, podemos chegar em níveis gravíssimos. Podemos chegar em níveis gravíssimos. Até o ponto de irmos na casa do irmão e colocarmos uma tala de 150. Amados irmãos, quando alguém permite que a inveja paire em seu coração, a inveja, amados irmãos, não é um sentimento que ele fica isolado e parado. Não, ele trabalha. Ele trabalha e vai trabalhando e corroe, amados irmãos, as perfeições do seu coração. Corroe os sentimentos do seu coração. E nós podemos contemplar isso, amados irmãos, em Gênesis capítulo 4. Contemplamos isto, amados irmãos. Que Caim matou o seu irmão. Alguém a quem ele devia ter amor, apreço, um sentimento de proteção. Ele não tinha mais um outro irmão. Era um irmão único. Mas em seu coração, amados irmãos, nutriu o sentimento de inveja. Até o ponto de fazer o quê? Até o ponto de tirar a vida do seu irmão. Programou, amados irmãos, o assassinato do seu irmão. E como termina? O matou. O irmão primogênito que poderia defender o seu irmão menor, o matou. Não tinha mais outro irmão, não tinha. Ele tinha muitas razões, amados irmãos, para poder proteger o seu irmão, para poder amá-lo, para poder cuidá-lo. Mas o que ele fez? Ele adotou o sentimento da inveja no seu coração, e a inveja, amados irmãos, corroeu o seu coração até o ponto de destruir todos os sentimentos bons que existiam dentro dele. Amados irmãos, o amor que ele tinha pelo seu irmão já não existe. Foi governado pela inveja e matou o seu irmão. Então a inveja é um sentimento mau. A inveja, amados irmãos, ela destrói o povo de Deus. Ela destrói. Se nós formos governados, amados irmãos, pela inveja, teremos inveja do emprego do irmão, teremos inveja do casamento do irmão, teremos inveja, amados irmãos, da faculdade do irmão, teremos inveja de tudo que nós não temos que o irmão tem. Teremos inveja.
Seremos o tipo de pessoas que invejam os irmãos. Ah, não, aquela pessoa quando chega, eu não lhe gosto. Meu coração fica pesado. É inveja no coração. É o sentimento de inveja. Ah, mas irmãos, quando a igreja comporta dessa maneira, não está se comportando como o mundo se comporta. Não são exemplos. E quando se apercebem que o colega tal alcançou um nível de hierarquia maior, o colega que em algum momento era simplesmente um funcionário normal no serviço, teve a graça de poder ser agora o chefe do serviço, ser o chefe da escola, o diretor, o chefe da secção de algum hospital, o responsável, aquela pessoa que tem autoridade para levar à dianteira uma empresa. Mas, irmãos, quando isso surge dentro de um contexto pagão, não é fácil, mas, irmãos, que os descrentes fazem aquilo que o pastor Salvador disse. As pessoas fazem o quê? Vão buscar proteção. Eles já sabem que nós estamos aqui dentro de um contexto violento. Até existem ímpios que nem aceitam. Quando falam, querem te promover, vai lá para o chefe. Ei, não faz isso, não problema, eu não quero morrer, não me promove. Não quero morrer, por favor, não quero. Existem pessoas nos serviços que não querem responsabilidade, porque sabem que se me colocar aqui ou se tornar alguma pessoa invejosa, vai me matar. Muitos não querem. Muitas das vezes, os que querem são pessoas que também conhecem alguma coisa. São pessoas que, se não conhecem, a partir daquele momento, toma um táxi, vai no bailundo e toma um banho. Protegido. Protegido por quê? Porque existem pessoas no serviço porque vão tentar lhe fazer mal. Existe isso, meus irmãos. Nós temos contemplado isso. Nós temos uma vizinha no bairro que foi promovida no serviço. Depois de 2 meses, lhe mandaram matá-la. E está aqui até hoje em casa. Está em casa. Uma senhora que tinha uma saúde perfeita, mas só chegou a promoção. Só chegou a promoção. A pessoa que almejava tanta promoção, não lhe foi dada a outra pessoa. Então faz o quê? Projeta. Isso é inveja. Um sentimento mau que corrói, amados irmãos, os demais sentimentos do coração. Então, a igreja, amados irmãos, não pode adotar esse mau sentimento mundano dentro dela mesma. Não podemos. Não podemos em momento algum. Não podemos, porque não nos caracteriza. Se a igreja é governada pela inveja, como nós diremos, amados irmãos, que somos representantes de Deus nesta terra? Como um povo, amados irmãos, cheio de inveja. Como um povo, amados irmãos, que não governa a sua língua como um povo. Que dentro dele existe distinção de pessoa, poderá dizer que é representante de Deus nessa terra. E nós perguntamos de que Deus? Talvez do Deus desse século, porque Deus, o qual nós adoramos, não é, amados irmãos, representado desta maneira. Então, lutemos, amados irmãos, contra esse sentimento mau. Lutemos contra esse sentimento mau. Lutemos contra esse sentimento de inveja. Pois a inveja não caracteriza, amados irmãos, o povo de Deus. Outro ponto aqui que ele mostra, amados irmãos, é um sentimento egoísta. E nós podemos compreender nisso que ele diz: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque nada pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Para gastardes em vossos próprios desejos. Ou seja, é uma oração, amados irmãos, diante dos olhos de Deus, completamente egocêntrica. É aquele tipo de oração: Senhor, me dá aqui isso. Senhor, me faz aquilo. Ele só ora, Senhor, eu quero. É uma oração completamente egoísta. Então, o egoísmo, amados irmãos, a ideia de nos preocuparmos simplesmente conosco mesmo, amados irmãos, não é algo que caracteriza, amados irmãos, o povo de Deus. Esse sentimento egoísta não nos caracteriza como povo, amados irmãos, de Deus. Então, o que eu tenho é mesmo meu. O meu salário é mesmo meu. A minha casa é mesmo minha. Até o ponto de não estar aberta para poder hospitalizar um irmão, para poder hospedar um santo. É minha. Tudo que eu tenho é meu. Não é mais de ninguém. Então, esse sentimento, amados irmãos, centralizado no ego, não caracteriza, amados irmãos, a igreja de Cristo. Antes nós temos as exortações das Escrituras
Preocupai-vos uns para com os outros. Orem um para com os outros. Então, o egoísmo não caracteriza, meus irmãos, não nos caracteriza como povo de Deus, mas nos caracteriza como um povo que está flertando, que está adulterando contra o Deus da sua própria aliança. Então, olhemos, amados irmãos, por esses pontos. E esses são pontos, amados irmãos, que identificavam os sinais e sintomas do adultério espiritual, amados irmãos, dos santos daquela época. E nós nos perguntamos, esse é o momento, amados irmãos, da reflexão. Esse é o momento, amados irmãos, que todos nós devemos nos questionar. Como povo de Deus, amados irmãos, que estabelecemos uma aliança com Ele mesmo, mediante seu sacrifício, amados irmãos, vicário, por meio do seu sangue, amados irmãos, que Ele derramou na cruz do Calvário. Como nós temos, amados irmãos, nos comportado diante deste Deus. Como nós, amados irmãos, temos vivido. Temos vivido no sentido exclusivista, no sentido de que devemos ser exclusivos para o Senhor, honrá-lo, amá-lo e não flertar, amados irmãos, com o mundo. Isto, amados irmãos, nós devemos refletir. E não podemos, amados irmãos, negar que se num sentido, amados irmãos, geral, a Bíblia se refere à igreja como esposa de Cristo, não podemos também negar, amados irmãos, que como cristãos particulares, nós, amados irmãos, temos esta distinção. Temos esta palavra também em nós atribuída. Temos uma aliança com Cristo. De tal maneira que se nós, amados irmãos, flertarmos com o mundo, estaremos em adultério espiritual. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele, amados irmãos, é o nosso esposo. Então, isso significa, amados irmãos, que devemos ter cuidado com o mundo no qual nós nos encontramos. Tiago, ele chama, amados irmãos, o mundo como sendo a prostituta na qual, amados irmãos, constantemente o povo de Deus está atraindo com ele o seu Senhor. E quando nós falamos, amados irmãos, de uma prostituta, de uma meretriz nas Escrituras, a Bíblia nos mostra que ela tem as suas seduções. E quero com isso dizer, amados irmãos, que o mundo tem as suas seduções. O mundo tem as suas seduções, que muitas das vezes, amados irmãos, tem arrebatado muitos santos. Sim. O mundo, amados irmãos, é como uma prostituta. Tal como a meretriz que a Bíblia nos descreve, amados irmãos, em Provérbios, que sai de sua casa sensual para poder buscar alguém. Assim, amados irmãos, é o mundo. Então o mundo tem vendido os seus conceitos para nós. O mundo tem vendido os seus conceitos para nós. A maneira que, como cristãos, nós devemos nos comportar. A maneira como maridos cristãos, nós devemos cuidar das nossas mulheres. A maneira que, como mulheres de Deus, devemos sujeitar os nossos maridos. O mundo tem vendido as suas seduções. E os cristãos, amados irmãos, infelizmente, têm abraçado essas seduções. Até o ponto, amados irmãos, de que não parte de muitas mulheres cristãs, o conceito que elas têm, amados irmãos, sobre se sujeitar aos seus próprios maridos, é um conceito, amados irmãos, completamente pagão. Até o ponto, amados irmãos, na maneira conforme algumas mulheres cristãs se vestem, é, amados irmãos, algo arrebatado, amados irmãos, do mundo. A maneira conforme as mulheres se comportam é uma expressão que nós podemos verificar, amados irmãos, no mundo. Então, nisso nós questionamos como você tem se comportado como marido cristão. Você tem vivido como a palavra de Deus nos mostra? Como você, mulher cristã, se tem comportado? Como a mulher descrita em Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa. E nisto, amados irmãos, nós refletimos que a primeira sentença que nós podemos encontrar naquela passagem bíblica é que a mulher virtuosa, ela é raríssima.
Mas, hoje em dia, a mulher virtuosa está na moda. Está na moda a mulher virtuosa. Todo mundo hoje é virtuosa. Todas são virtuosas. Até as mulheres que se expõem a mais irmãos nas redes sociais com poses sensuais também são virtuosas. E nós nos perguntamos onde as mulheres cristãs têm buscado tais conceitos de virtude. Porque da Bíblia não. Da Bíblia não. Da Bíblia, meus irmãos, nós não podemos buscar tais conceitos. Então, o que tem governado a nossa vida? O que tem regido, amados irmãos, a nossa própria vida? A palavra de Deus. Calvino dizia que a Bíblia, a palavra de Deus, é o sceptro pelo qual Deus governa a sua igreja. Nós temos sido governados pela palavra de Deus em vários aspectos de nossa vida. Irmãs casadas, vocês têm se sujeitado aos vossos maridos, tal conforme a palavra de Deus? Ou então, além disso, tendes recebido os conselhos de pessoas descrentes? Ali é o problema. Que muitas mulheres cristãs recebem conselho de pessoas ímpias, na maneira como devem cuidar dos seus próprios maridos. Depois nós contemplamos que tais conselhos, amados irmãos, entram completamente em conflito com a palavra de Deus. Então, encontramos o quê? Mulheres submissas, mulheres que não obedecem. Não obedecem. Não são louvadas, tal como Sara. Não. Que chamava seu marido de Senhor. Não são louvadas, porque arrebataram conselhos mundanos. Irmãos, se nós queremos viver como um povo de Deus, nós devemos nos centralizar na palavra de Deus. Ainda que sejamos um povo, amados irmãos, que na palavra do mundo é um povo estranho. Isso não nos importa. O que nós queremos é obedecer ao Senhor. Queremos viver de uma maneira bíblica, que agrada a Cristo. Se diante do mundo somos atrasados, se diante do mundo somos boelos, nós, amados irmãos, não podemos nos deixar levar por tais conceitos. Então, irmãs, irmãos, maridos, como vocês têm cuidado das suas mulheres? E o triste também é que muitos cristãos ainda recebem conselho de pessoas ímpias. Seus trabalhos. Está passando um problema em sua própria casa, ele vai buscar conselho em uma pessoa descrente. Olha, está passando um problema em minha casa assim. Ah, ainda vai no descrente, ele vai estar aconselhando, ele vai falar assim lá. Ah, oi, mulher não é família. E o crente está concebendo uma coisa que mulher não é família. A ideia mais ou menos dos ímpios é que estão casados com uma traidora dentro de casa. Esse é o conceito mundano. Ou seja, se casaram com uma pessoa que ele nem confia na sua própria vida. Está dormindo, está esperando, está pagar uma faca para poder ficar. Ah, mulher não é família. Não, mulher não é família. Cuidado. Se mulher não é família, então mulher é o quê então? Mulher que você casou com ela, mãe dos teus filhos. Que partilhas todos os dias com ela, os seus problemas, o seu leito, a sua intimidade. Essa não é família. Ela não é família, cuidado. Mulher, nem para lhe cuidar muito bem. Tenha cuidado. Que são conceitos mundanos. Isso está na boca dos ímpios. Nada. Não cuida bem da tua dama. Não cuida bem da tua dama. Mulher não presta. E o que nós fizemos? Às vezes, nós levamos esses conceitos mundanos. E muitas das vezes, amados irmãos, de uma maneira triste, mesmo cristãos, chegam a declarar tais palavras em suas mulheres. E nós nos perguntamos, qual é a distinção? Qual é a distinção? Não tem distinção. Então, precisamos compreender, amados irmãos, que em algum momento, quando nós, como igreja, em algum momento, como nós, como cristãos, flertarmos com o mundo, abraçarmos conceitos mundanos, os arrebatarmos e colocarmos em nossas vidas, estamos, amados irmãos, adulterando contra o Deus da nossa aliança. Estamos adulterando contra o Deus da nossa aliança. Mulheres cristãs se comportem verdadeiramente como mulheres cristãs. Homens cristãos se comportem verdadeiramente como homens cristãos. O que nós temos contemplado não é algo que louva ao Senhor. O irmão é calmo na igreja, um santo no Senhor, solteiro, mas no Facebook está a cortejar 3 santas. Uma de Benguela, uma de Luanda e uma de Cabinda. Está a cortejar as 3. E nós perguntamos aqui de onde? Isso é de Cristo? Não é do mundo. É mundano.
irmãs que nas redes sociais se comportam como pessoas descrentes. Não tem diferença. Você já viu uma mulher cristã tirar uma fotografia no Facebook, a estampar a sua parte traseira? E, irmãos, tem coisas que, por favor, não caracterizam como mulher crente. Os irmãos já viram mulheres descrentes nas redes sociais, tirando fotografia e centralizando simplesmente a parte traseira dela. É de tal semelhança que nós temos contemplado em mulheres cristãs. É triste. Aquilo é uma espécie de marketing. É uma espécie de exibição. É vender-se. Para quem diz, olha lá, eu tenho alguma coisa preciosa em mim. Chegai a mim. E vai chegar alguém que não presta. E vais poder aceitar. É isso. Temos contemplado. Irmãos, nós temos visto coisas tristes no Facebook, no WhatsApp. É triste. Quando você toma a dianteira para poder repreender, és considerado como quê? Como extremista radical. Porque estamos acostumados, mais irmãos, com um cristianismo diluído. E ainda que estejamos indecentes, isso não nos importa. Ainda que estejamos com um irmão que tem uma calça apertada, de uma maneira escandalosa, isso aqui não nos importa. Não, está no lugar errado, isso aqui nos importa. Isso nos importa. Então, é necessário portar-se como pessoas que realmente nasceram de novo. Repito, amados irmãos, é a Bíblia que deve governar as nossas vidas. É a Bíblia. É a Escritura. Isso, amados irmãos, é difícil. Por que é difícil? Porque você não vai estar no mesmo remo que o mundo se encontra. O mundo está remando para trás, você está remando para frente. E o mundo para ele, você está remando para você atrasado. Esses conceitos diferenciados nós temos. Agrade ao Senhor. Declare as palavras dos apóstolos em Atos. Mais importa agradar e agradecer e obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. É Cristo, amados irmãos, que nos interessa. É obediência centralizada, amados irmãos, na palavra de Deus que nos importa. É isso, amados irmãos, que nos importa. É o que Tiago nos mostra no capítulo 1, no versículo 19, aos versículos 27. Ele trabalha a questão da prática da palavra de Deus. Meus irmãos, não serem simplesmente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Pratiquem aquilo que vocês vivem. Pratiquem. Por aí ele mostra assim, porque eles não estão a praticar. Um povo invejoso, um povo que age com discriminação, um povo cobiçoso, egoísta. Esse povo não está a praticar a palavra de Deus. Então, essa é a necessidade que nós temos, amados irmãos, como igreja, darmos exclusividade àquele que nos chamou. Exclusividade tal que não pode ser negociada em momento algum. Tão firmes, amados irmãos, nisto que, se for necessário, amados irmãos, nos tirarem a nossa vida, que atirem. É isso que nós contemplamos, amados irmãos, nas Escrituras. Um povo comprometido com Cristo, até o ponto de entregar a sua própria vida. Então, precisamos, amados irmãos, contemplar em nossos corações, nos analisar se temos, amados irmãos, vivido como uma esposa fiel, como uma esposa fiel ao seu esposo. Ou então, se temos vivido como uma esposa, amados irmãos, infiel. Uma esposa adúltera, que tem traído o Deus da sua aliança. Precisamos, amados irmãos, refletir nisto. E que Deus, amados irmãos, nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos?